Oi, pessoal. Viram que a caminhada das pessoas excluídas não é fácil. E como percebemos, nós professores respondemos, por não incluir essa fatia social, de forma indireta. Nós excluímos também essas pessoas. Nesta aula, os textos que serão discutidos foram retirados dos PCNs. Então, a intenção é fazermos algumas reflexões a respeito do que a teoria preza e o que tem sido realmente efetivado. Como eu havia falado no final da aula anterior, trabalharemos com a temática da pluralidade cultural. Antes de partirmos para a análise dos textos, vamos definir o que significa a palavra pluralidade. De acordo com o mini dicionário Wise, pluralidade é definida como fato de existir em grande quantidade, de não ser único, multiplicidade, diversidade. Então agora podemos precisar o quão importante é o significado da expressão pluralidade cultural, utilizada nos textos dos PCNs. Podemos definir como várias culturas. Vejam o texto. A temática da pluralidade cultural diz respeito ao conhecimento e à valorização de características étnicas e culturais dos diferentes grupos sociais que convivem no território nacional, as desigualdades socioeconômicas e a crítica às relações sociais discriminatórias e excludentes que permeiam a sociedade brasileira, oferecendo ao aluno a possibilidade de conhecer o Brasil como um país complexo, multifacetado e algumas vezes paradoxal. A pluralidade cultural significa conhecer, respeitar, valorizar a cultura dos diferentes alunos que fazem parte da escola. Valorizar a cultura do próximo, evitar por meio dos discursos de excluir ou inferiorizar outras culturas, possibilitar a nós professores e aos alunos conhecer de forma significativa e sem preconceito as culturas que compõem nosso país. Com a utilização da árvore genealógica que foi construída lá nas primeiras aulas, podemos perceber como cada grupo constrói a sua história. Vejam. As culturas são produzidas pelos grupos sociais ao longo das suas histórias, na construção de suas formas de subsistência, na organização da vida social e política, nas suas relações com o meio e com outros grupos, na produção de conhecimentos, etc. A diferença entre culturas é fruto da singularidade desses processos em cada grupo social. Cada cultura é singular, sendo até redundante, ela é única. Temos muito a aprender e a ganhar com a cultura do outro. Mas, infelizmente, esse tema, pluralidade cultural, na sociedade e na escola, tem sido alvo de muito preconceito, muita discriminação, dando origem à chamada desigualdade social. A desigualdade social é uma diferença de outra natureza. É produzida na relação de dominação e exploração socioeconômica e política. Quando se propõe o conhecimento e a valorização da pluralidade cultural brasileira, não se pretende deixar de lado esta questão. Observem que a desigualdade social é causada justamente pela relação de poder, ou seja, preza-se a cultura, os costumes da classe dominante, tendo como certo, único e adequado os padrões que essa minoria elitista privilegia. A escola, como responsável pela efetivação do padrão dominante, é excludente. O discurso ideológico dos professores, a falácia de que se trabalha com um público homogêneo, todas essas ações levam à chamada exclusão social, um tema já banalizado, porém que nós precisamos ainda refletir. Observem. Tanto a desigualdade social e discriminação articulam-se no que se convencionou denominar exclusão social, impossibilidade de acesso aos bens materiais e culturais produzidos pela sociedade e de participação na gestão coletiva do espaço público, pressuposto da democracia. Vamos refletir um pouquinho a respeito do sentido da palavra democracia? O sentido da palavra democracia é muito amplo, mas para simplificar, tomemos como base a definição do dicionário Wise,
Governo em que o povo exerce a soberania. Sistema comprometido com a igualdade ou a distribuição igualitária de poder. Como é bonito, né, pessoal, a definição dessa palavra. Mas será que ela está sendo realmente aplicada? Como nós agimos diante das diferenças do outro? Excluindo-os? Ignorando-os? Vamos confirmar algumas dessas informações voltando aos PCNs. Os PCNs, ao tratar de pluralidade cultural, apontam que o objetivo não é a divisão ou o esquadrinhamento da sociedade em grupos culturais fechados, mas o enriquecimento propiciado a cada um e a todos pela pluralidade de formas de vida, pelo convívio e pelas opções pessoais, assim como o compromisso ético de contribuir com as transformações necessárias à construção de uma sociedade mais justa. Como nosso foco é a escola, voltemos ao texto dos PCNs, que procura não deixar lacunas sobre a importância da valorização das diferentes culturas e também reafirma que valorizar não é inferiorizar, esquadrinhar uma cultura menos conhecida, mas propiciar aos alunos uma forma de interação entre as diferentes histórias culturais. A escola como espaço fundamental para se apresentar e conhecer a pluralidade cultural. Temos que ter cuidado com os discursos de preconceito que estão enraizados no imaginário social. Na escola, muitas vezes, há manifestações de racismo, discriminação social e étnica por parte de professores, de alunos, da equipe escolar, ainda que de maneira involuntária ou inconsciente. Essas atitudes representam violação dos direitos dos alunos, professores e funcionários discriminados, trazendo consigo obstáculos ao processo educacional pelo sofrimento e constrangimento a que essas pessoas se veem expostas. Esse processo de violação dos direitos do outro são veiculados de forma inconsciente nos mais diferentes discursos em nossa sociedade. Não querendo justificar essa nossa falha, mas esses discursos e atos têm relação direta com a formação do nosso povo, exploração, imposição. Muitas vezes o conteúdo ensinado na escola ou os textos que os livros didáticos veiculam ou veiculavam traziam essa ideia de preconceito. É por este motivo que se faz necessária a criação de leis, porém não são suficientes. Observem. A aplicação e o aperfeiçoamento da legislação são decisivos, mas insuficientes. Para construir uma sociedade justa, livre e fraterna, o processo educacional terá de tratar do campo ético, de como se desenvolvem no cotidiano atitudes e valores voltados para a formação de novos comportamentos, novos vínculos em relação àqueles que historicamente foram alvo de injustiças. Temos que admitir novamente, é no ambiente escolar que precisa ser apresentado com muita ética o tema diversidade cultural. Mas de nada adianta o professor só se valer desse discurso em datas comemorativas, em situações isoladas. Esse discurso deve se fazer presente cotidianamente.